Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é um prazer, um privilégio nós podemos estar hoje ministrando, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando mais um dia na presença do Senhor. Isso é de uma importância ímpar. Nós temos Deus na nossa vida, faz toda a diferença, não importa a circunstância que você está vivendo. Deus está com você, Deus tem um futuro para você, como nós pregamos esses dias, Deus tem esperança para você, Deus tem planos de fazer você prosperar, e nós cremos nisso, e nós continuamos confiando em Deus para a nossa vitória em Cristo Jesus. Deixe-me orar com você, para que Deus abençoe a sua vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão nosso de cada dia. Ó Deus, te agradecemos porque o Senhor tem perdoado as tantas inúmeras coisas que temos feito, ó Deus, que não deveríamos fazer, mas que acabamos por uma coisa ou outra fazendo, e o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a mesma misericórdia que o Senhor tem para conosco. Pai, não deixe que a gente caia em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, é muito conhecido, versículos 35 em diante, fala-se sobre uma tempestade aqui. Diz o seguinte, Marcos 4:35, diz: naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, os discípulos o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia por essa palavra maravilhosa. Esse texto, gente, fala de uma travessia que tem um início aparentemente calmo, tranquilo, mas que quando menos se espera, quando menos, sem o menor aviso, sem tempo hábil para fazer alguma coisa, sem ter para onde correr, as coisas mudam completamente. Conhece essa história? Tem alguma coisa a ver com você? A calmaria dá lugar à tempestade, a rotina, aquela coisa do todo dia, dá lugar ao inesperado, e o que era doce se acabou, como dizia a música. Assim é a vida, cheia de surpresas, algumas muito boas e outras muito ruins. E onde entra Deus nessa história toda? A gente pode até não ter para onde correr nessas horas das tempestades, mas nós temos para quem correr, nós temos a quem buscar, nós temos a quem pedir socorro. Jesus está no barco com a gente, Ele não está na tempestade, nem no mar, mas Ele está no barco com a gente, embora para muita gente isso não faça a menor diferença, mas faz
toda a diferença para quem sabe que pode contar com Ele em toda e qualquer situação. Então, aqui no texto, todos estão no mesmo barco, Jesus e os discípulos. Mas, ainda assim, as reações ao que está acontecendo são completamente diferentes, distintas. Jesus dorme tranquilamente, como quem não se abala com nada. As ondas, aquele balançar do barco não acorda Jesus, o vento, as rajadas de vento não acordam Jesus, não tiram a paz de Jesus. E os discípulos, eles são aquele tipo de pessoa que vivem assustados, preocupados, no meio. Sabe quando você está com algum problema, você acorda no meio da noite, preocupado com aquela situação? Os discípulos estavam assim, sem conseguir dormir, desesperados, sem saber o que fazer naquela situação. Muito parecido com a gente em muitas dessas situações que a vida nos traz. As tempestades, elas têm muitas faces. Ora, elas se apresentam fisicamente, afetando a nossa vida física, ora elas nos afetam emocionalmente, ora elas nos afetam financeiramente, ora elas nos afetam relacionalmente, nos nossos relacionamentos, ora elas nos afetam espiritualmente. E tem algumas tempestades que elas reúnem tudo isso num pacote só, vem tudo uma vez. E o que a gente identifica, ou pelo menos eu consigo identificar nesse texto, são 3 tempestades da vida, 3 dessas nuances, né, da tempestade, que mexem com a estrutura humana. Vamos lá. A primeira, que é bastante óbvia aqui, é a tempestade física, natural. Ventos fortíssimos e ondas violentíssimas. Assim são determinadas tempestades. Dificilmente uma pessoa consegue se manter tranquila, pelo menos num primeiro momento, quando um problema de ordem física, um problema de ordem natural acontece, um diagnóstico médico ruim, desequilibra a gente, desestrutura a gente. Um problema financeiro nos afeta demais. Um problema de violência doméstica que tem se tornado muito comum nos dias de hoje, né? Não é normal, é só comum, não é normal isso. Problemas que nos tragédias como essas que nós temos visto nos noticiários ultimamente, né? Inundação, em outro lugar são os incêndios, são coisas terríveis. Essas coisas nos atingem fisicamente e essas tempestades, elas surgem de forma que nós encaramos como se fossem inesperadas, mas muitas delas já dão indícios e a gente não vê aquilo que não quer ver. Por exemplo, falando de saúde, todo mundo sabe, eu sei, que excesso de açúcar, de sal, de álcool faz mal à saúde, ao nosso organismo. Mas a ficha só cai mesmo quando o corpo entra em colapso. Quando a pessoa vai para o hospital, daquele jeito, daí que começa a entender o mal que essas coisas causaram. Todo mundo sabe que gastar mais do que ganha é suicídio financeiro, mas as pessoas continuam fazendo isso. Todo mundo sabe que violência doméstica começa de forma velada, verbal, e vai só piorando, mas muita gente continua tentando a convivência até que o pior aconteça. Todo mundo sabe que construir casas próximas a rios e ribanceiras
é um perigo, mas as pessoas continuam construindo moradias nesses lugares com a justificativa de não ter outro jeito. São aquelas tragédias anunciadas. As tempestades também sinalizam a sua chegada, mas às vezes não dá tempo para se fazer nada, dependendo de onde a pessoa se encontra. Os discípulos estavam no meio do mar. Eles não tinham onde se esconder, nem para onde correr. Era enfrentar ou enfrentar. E depois que a tempestade se instala, a situação se complica ainda mais. O texto está aqui para reforçar a ideia de que problemas naturais existem. Não tem como negá-los, não dá para ignorá-los, e alguns deles são tão complicados, tão terríveis, que só Deus pode resolvê-los, como foi no caso aqui. O segundo tipo de tempestade que nos acomete, que eu identifico aqui no texto também, são as tempestades emocionais. E elas quase que sempre são decorrentes das tempestades que nos afetam no mundo físico. Vejam que no texto os discípulos são acometidos de um pavor, de um medo daquilo que estava acontecendo, apesar de Jesus estar ali no barco com eles, e apesar de eles serem pescadores experientes. O medo é uma emoção, uma reação que nos acomete diante de um perigo iminente. E os discípulos demonstraram bem como é que o ser humano reage diante de um gigante inesperado, diante de um problema que está além da sua capacidade de lidar. Quase sempre o medo toma conta da gente nessas horas. O medo, vem angústia, desgosto, estresse, ansiedade, culpa, frustração, essas coisas todas que são negativas, e a depender da pessoa que está com isso, realmente é muito negativo, porque tem pessoas que quando alguma coisa ruim acontece, isso é um trampolim para ela ir para coisas boas, mas a maioria das pessoas não reage dessa forma, infelizmente. Essas emoções humanas e negativas, elas deixam muita gente sem reação, sem saber o que fazer, sem iniciativa diante do que está acontecendo. Os discípulos, como eu disse mesmo, e vocês sabem, mesmo sendo pescadores experientes, ficaram apavorados com a força daquela tempestade. Parece até que aquela tempestade tinha uma origem sobrenatural. As potestades estavam tentando destruir aquele barco com seus ocupantes. É isso que o nosso adversário faz o tempo todo. Ele está impedindo a gente de seguir para frente, de ir até outra margem, de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, de termos uma vida abençoada. Ele está sempre agindo assim, são poderes sobrenaturais. O que essas potestades, esses principais, esses dominadores das regiões assim celestiais, eles não contam e não contavam, que Jesus estava no barco, e eles não contam ainda hoje com Jesus na sua vida. Eles acham que isso não vai mudar nada, mas muda tudo. O poder de Jesus, a presença de Jesus faz toda a diferença. E com Jesus no barco, na vida da gente, não tem para ninguém. A presença dele é o suficiente para não nos sentirmos indefesos diante do que está acontecendo. A presença de Jesus está ali, e os discípulos, os experientes pescadores, entre eles nenhum era suficiente para se sentirem seguros. Pedro poderia tomar na frente e falar: acalma todo mundo, que eu conheço esse tipo de tempestade, ela vai passar, é uma coisa assim. Não, todos estavam muito apavorados, ninguém conseguia consolar ninguém. Naquele desespero todo, eles tentaram de tudo
para resolver a situação, tirar a água do barco. E eles fizeram isso sem tentar acordar o mestre, até que não deu mais. A gente também faz isso na vida. A gente se bate, se debate, e vai para lá e corre para cá, e tenta isso e tenta aquilo, e vai tentando, e deixa Deus por último, quando teria sido tão mais simples se ele tivesse sido solicitado logo de cara. A gente gosta de esgotar todos os nossos recursos, como se Jesus, ele só pudesse nos ajudar naquela vez, depois nunca mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Toda vez que a gente tiver uma situação, você pode recorrer a Jesus. Seria melhor que a gente recorresse a Jesus antes que a tempestade tomasse essas proporções. Por quê? Porque a gente não ficaria tão angustiado assim. A gente sofre porque deixa de pedir socorro para Deus. E isso nos leva a um terceiro tipo de tempestade. Assim como a tempestade emocional, ela muitas vezes é decorrente de uma tempestade física natural, há uma terceira tempestade que é decorrente da tempestade emocional, que é a tempestade espiritual. Os discípulos chegam para Jesus e acordam Jesus e dizem: Jesus, mestre, não se te dá que morramos? O Senhor não se importa que a gente está aí perecendo? Nós estamos atravessando o mar debaixo de uma tempestade, o Senhor está aí dormindo? Não vai fazer nada. E apesar do desespero dos discípulos, Jesus continuou calmo, como se nada demais estivesse acontecendo. Bem, gente, nós também estamos tentando atravessar o mar da vida a fim de chegar do outro lado. Estamos saindo de 2021, entrando nas águas de 2022. E muitas tempestades podem vir por aí. O céu ainda está muito escuro. E a tempestade que nós passamos em 2020 ainda não acabou. Não passou. Nós ainda não chegamos à terra firme. Mas Jesus continua impassível, porque nada, absolutamente nada pode desestabilizá-lo. Ele é Deus, Ele é o Deus que fez a terra, o mar, a separação das águas da terra seca. Ele fez os luminares, Ele fez os anjos, Ele nos fez. E aquilo que Jesus fez naquele dia com os discípulos, tendo os discípulos como testemunhas, Ele fará aqui conosco também durante todo esse ano. Nós seremos testemunhas de Jesus, olhando para toda essa tempestade que estamos passando, e com apenas um único comando, tudo vai se acalmar, tudo vai sossegar. Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Jesus olhou para o mar, olhou para o vento, olhou para as circunstâncias e mandou tudo se acalmar. Mas Ele fez isso não sem antes dar uma palavra para os discípulos, dizendo que eles eram tímidos na fé. Vocês ainda não têm fé? E Jesus não fala isso, não porque eles não conseguiram acalmar a tempestade. Não é esse o motivo. Vocês, essa tempestade está aí, vocês não conseguiram acalmar, não conseguiram. Não foi por causa disso que Jesus falou, vocês não têm fé, mas porque eles se desesperaram quando era para eles estarem tranquilos, já que Jesus estava com eles. Gente, a fé, muitas vezes, ela faz isso conosco. Ela não resolve a situação, ela está ali para nos deixar tranquilos quanto à nossa vida em relação àquilo que está acontecendo do lado de fora. Fé nem sempre é resolução de problemas. Às vezes fé é ficar tranquilo
apesar do problema, apesar da gravidade da situação. E esse era o caso aqui. Quando a gente está andando com Deus, dentro da vontade de Deus, estamos no melhor e mais seguro lugar para se estar, mesmo se estivermos no meio do mar durante a pior tempestade. Assim como a ordem de Jesus aos discípulos era a de chegar ao outro lado e não perecer no mar, nós também vamos chegar do outro lado. A tempestade espiritual acontece quando deixamos de confiar em Deus, quando deixamos de acreditar que Ele cuida de nós, quando a gente passa a duvidar de que Ele vai nos levar até o outro lado. Aí nós nos perdemos espiritualmente falando. Então, gente, nós precisamos desenvolver um nível de confiança em Deus que nos liberte do medo das tempestades da vida. Jesus sempre vai nos surpreender com a sua atitude, com o seu poder, com a sua graça. Olha aqui o que acontece com os discípulos. Jesus acorda e tudo muda, não é? Os ventos se acalmam, o mar se acalma, porque Jesus estava ali com eles no barco. E aí o que acontece? Aquele pavor da tempestade, né, se transforma numa expressão de surpresa, de maravilha diante do poder de Jesus. Eles ficaram ainda mais apavorados ainda e se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o mesmo que está no barco da tua vida, é o mesmo que vai acalmar toda e qualquer tempestade que vier sobre você durante este ano. Quando as tempestades romperem nas suas vidas, nas nossas vidas, quando as coisas estiverem turbulentas demais, quando a gente se sentir sem chão, quando o medo do pior estiver tentando nos controlar, Jesus estará lá para ouvir os nossos gritos de socorro e para nos deixar perplexos diante do seu poder, diante do livramento, diante da bênção, diante da calmaria, da bonança. É assim que Jesus faz na vida de quem tem Ele no seu barco. Eu espero que durante todo esse ano enfrente você o que tiver que enfrentar e que Jesus se levante para acalmar tudo, para deixar tudo em bonança, porque certamente o plano dele é que você chegue lá, do outro lado da margem, são e salvo. Alguns momentos difíceis, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Ele está conosco. Não tenha dúvida disso, meu querido, minha querida. Esse vai ser um ano, mais um ano, não é vai ser o ano, esse vai ser mais um ano, onde a misericórdia do Senhor vai ser grande na nossa vida, onde a graça de Deus vai nos abraçar, onde a bondade de Deus vai estar presente nas nossas vidas, como esteve até aqui e até mais. Em nome de Jesus, eu sei disso, eu creio nisso e eu profetizo isso na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.